O mundo digital é um lugar perigoso. Cada dia que passa, mais se parece que estamos longe da segurança e a sua vida digital é tão importante, ou mais importante que a sua vida física. Todo o nosso dinheiro, amizades, trabalho e tudo que você consegue pensar está atrás de um processador ou da internet. Todos nós conhecemos os riscos envolvidos nisso e eles só vêm piorando. Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens me contando os detalhes sobre ataques, invasões de privacidade e assuntos do tipo. Pessoas que pedem ajuda para recuperar aquilo que foi perdido. Não deixe ser tarde demais para se proteger. O melhor momento é ontem e o segundo melhor momento é agora. Eu sou o Mr. Seven e eu sou o hacker profissional e trabalho na área de segurança há um bom tempo. Eu vou mostrar a minha visão como você pode ficar seguro no mundo digital, quais são os pontos mais importantes na defesa do seu dia a dia e como você pode melhorar isso não só para você, mas para todos que você conhece. Se você segue o meu canal, provavelmente esse vídeo não é para você, mas não feche ele ainda. Esse vídeo não é técnico, não tem explicações complexas e assuntos complicados. Pelo contrário, nesse vídeo eu vou explicar tudo em uma linguagem simples e muito mais fácil de entender. Eu quero que esse vídeo seja fácil de entender para as pessoas que não são técnicas da área de segurança. A razão para isso é que se você já sofreu algum golpe ou conhece alguém que passou por isso, sabe o impacto que isso pode gerar na sua vida e na vida dos outros. Assista esse vídeo até o final. Assista ele quantas vezes você precisar. Siga todos os passos que eu mostrar aqui. E eu garanto para você que a sua vida vai se tornar um pesadelo para esses criminosos. Mas então, na visão de um hacker, como eu faço para me proteger? Antes de falarmos dos ataques, vamos pensar nas motivações. E isso vai te ajudar muito a entender o que acontece na verdade. E o principal, dinheiro, é óbvio. Esses criminosos são capazes de acabar com a sua vida ou de alguém à sua volta só por alguns míseros reais. Então lembre-se, se você for lidar com dinheiro, pense antes de agir e tome controle da situação. O criminoso vai ficar frustrado e não há nada melhor do que isso. Mas não é só dinheiro. Ciúmes, vingança, curiosidade e qualquer motivador natural da mente humana. Esses golpes envolvem mais psicologia do que você pode pensar. Então vamos entender algum desses conceitos. Sem entrar em muitos detalhes do termo, hackear um humano é chamado de engenharia social. Mas como assim hackear um humano? Manipular é uma arte. E existem áreas específicas responsáveis por estudar e aperfeiçoar isso, por incrível que pareça. Dentro da área temos um livro muito famoso chamado Influence. E eu preciso que você saiba como esses criminosos vão te enganar. Então preste muita atenção nas técnicas que eu vou descrever. Quando falamos de técnicas de persuasão, temos alguns pontos principais que talvez conhecendo cada um deles, fique mais simples de ficar atento. Autoridade. Somos mais propensos a ignorar sinais quando estamos falando com alguém que está acima de nós em algum tipo de hierarquia. Chefes, pais, governo, líder religioso, são todos exemplos desse caso. Cuidado com as suas barreiras quando você lida com alguém dessa categoria. Urgência. O senso de urgência faz com que você acione partes impulsivas da sua cabeça, e isso é extremamente perigoso. Vamos fazer o seguinte exercício mental. Imagina que você recebe uma mensagem agora falando para transferir fundos para um hospital. Isso pode cair por terra na hora, já que pode não significar nada para você. Porém, se você tem algum familiar internado, o jogo muda. Eu digo isso para chamar a sua atenção que o senso de urgência é relativo e não tem uma regra geral. Você vai, ou não, ter essas sensações de acordo com o que você vive. Não subestime o que essas pessoas sabem sobre você, mas nós vamos falar disso mais pra frente. Não pense apenas que essas técnicas são nocivas propriamente ditas. A área comercial, por exemplo, tende a usar muito o senso de urgência com descontos que vão logo acabar ou o estoque se esgotando. Reciprocidade. Nós ajudamos aqueles que nos ajudam ou os nossos pares. E isso é uma forma humana de agir. Muito cuidado com o primeiro ponto. Criminosos criam situações problemáticas onde eles oferecem uma solução para você para que você se sinta propenso a ajudar essa pessoa. Porém, o problema não deveria nem existir para começo de conversa. Consistência. Criminosos e atacantes dedicados não vão desistir tão facilmente. As primeiras falhas servem apenas para ensinar o que deveria ter sido feito melhor. E principalmente, quando nos acostumamos com a presença ou a interação de alguma pessoa de forma repetitiva, é onde somos desarmados. Então não pense que os golpes vêm do nada. Muitas vezes eles são construídos ao longo do tempo, principalmente se você é um alvo importante. Simpatia. Isso é algo que todo mundo sabe. Nós gostamos de pessoas gostáveis, e esse ponto é a representação disso. Pessoas educadas que falam bem ou têm vestimentas que se parecem com o que esperamos vão conseguir coisas com muito mais facilidade. E esse ponto é muito relativo a quem você é, onde você está. Uma vestimenta chamar a atenção ou não muda consideravelmente com o local onde você está. E por fim, prova social. Esse ponto pode ser traduzido para status, mas eu acho o termo status muito superficial. Não é exatamente isso. Ter o que todos têm ou fazer o que todos fazem compõe status. Mas esse ponto também, nós queremos nos provar valiosos para os que gostamos, ou demonstrar algum sentimento com maior expressão.
O mundo utiliza muito essa técnica para fazer você comprar, alterar, mudar, aumentar, diminuir e multiplicar tudo que você tem, quer, deseja e joga fora. As empresas sabem que isso funciona. Funciona tanto que cometendo mudanças grotescas como remover o carregador da caixa do seu celular novo não vai fazer a menor diferença, já que você precisa daquele eletrônico. Esses são todos os principais pontos que eu queria comentar. Saber deles não te deixa à prova de falhas, mas ajuda muito a entender a anatomia do ataque. Lembre-se desses pontos, e quando um deles for acionado na sua cabeça, espero que você se lembre desse vídeo e possa organizar as suas ideias com clareza. Não se deixe enganar. Mesmo sendo um hacker profissional, eu sou tão propenso a eles quanto vocês. Então a atenção é a nossa única arma. Vamos falar agora das coisas de fato digitais. Provavelmente a sua senha é insegura. Simples assim. Mas não pela razão que você pensa. Você já escutou 300 mil vezes que a sua senha tem que ser grande, com letras e números e símbolos, e isso é muito importante, não me entenda mal. Mas não é isso que eu considero o principal fator de segurança. Por experiência, quando eu falo o que eu vou falar agora, as pessoas me fazem cara de assustados. A sua senha não pode ser a mesma em lugares diferentes. Se você pensou, me acompanha aqui. De todos os pecados de senhas, esse é o pior. Por razões variadas, serviços como Amazon, Netflix, o seu banco e tudo que você utiliza no seu dia a dia digital são invadidos constantemente. Sem entrar em detalhes técnicos, o que você precisa saber é que as suas senhas, junto com as das outras pessoas, ficam armazenados em um lugar dentro desses serviços. Quando um atacante coloca a mão nessas senhas, ele normalmente vende elas no mercado negro. O problema é que se você utiliza a mesma senha em todos os lugares, mesmo que um site não tenha nenhuma informação sensível ou vital para você, se ele for vazado, eles vão utilizar a mesma senha em todos os outros. E isso é muito perigoso. Provavelmente você está se perguntando: como eu faria para ter senhas diferentes em todos os serviços e decorar isso, principalmente utilizando as regras de segurança? A resposta fácil: um cofre. Mas como assim um cofre? Existem serviços que são chamados de cofres de senhas. Eles são basicamente um local onde você sabe a senha do cofre e todas as outras senhas ficam armazenadas dentro dele. Dispositivos móveis têm armazenamentos de senhas por padrão em muitos casos, mas lembre-se de utilizar senhas diferentes. Alguns softwares especializados como o Bitwarden têm capacidades melhores, como gerar senhas automáticas para que você utilize senhas totalmente seguras e diferentes. Se você quiser baixar o Bitwarden, é só baixar no seu computador ou no seu celular, criar uma conta e depois criar as suas senhas dentro dele. Esse vídeo não é patrocinado, ele é apenas um software que eu gosto e utilizo e ele é totalmente grátis. A vantagem do cofre é criar senhas automáticas para os seus serviços. Claro que isso causa a dor de cabeça de precisar desbloquear o cofre sempre que você for utilizar uma senha. Mas confie em mim e pense sempre no seguinte: normalmente o conforto é o inimigo da segurança. Trancar as portas antes de dormir todos os dias é chato, mas todos nós fazemos isso. Seria muito mais fácil só remover a tranca e nunca mais precisar fazer isso. Mas o conforto é o inimigo da segurança. Nós sabemos disso para a vida física. Hora de levar os mesmos princípios para a sua vida digital. Se você não quiser utilizar um cofre de senhas ou em conjunto a utilização dele, faça o seu cadastro no site Have I Been Pwned. Esse site tem um nome difícil, mas confie em mim. Esse serviço é muito útil e ele vai te avisar todas as vezes que o seu e-mail for encontrado em algum vazamento de dados. Ele não é a prova de falhas, é claro, mas ajuda muito. Ligue as notificações por e-mail para você receber um aviso sempre que isso acontecer. Um assunto que é vinculado às senhas é a autenticação de 2 fatores. E se você não sabe o que é, eu te explico. Quando você coloca o seu e-mail, usuário e a sua senha, normalmente acessamos o serviço. Mas e se tivesse uma nova complicação para o criminoso? A autenticação de 2 fatores requer algum outro método de validar que você é você, mesmo depois de utilizar a senha. A vantagem é que mesmo se o atacante souber a sua senha, ele vai ser barrado pela segunda autenticação. Existem alguns métodos para essa segunda autenticação, e talvez você já tenha utilizado alguns sem nem perceber. Por exemplo, enviar um código que você precisa digitar através do seu SMS ou e-mail, ou utilizando um aplicativo de autenticação, e essa é a opção mais segura. Infelizmente, alguns criminosos conseguem duplicar o seu chip de telefone, e isso aqui no Brasil é bastante comum. Com o seu chip em mãos e a sua senha, se você tiver uma autenticação de 2 fatores que é via SMS, adivinha só, não adianta nada. Então, apesar de ser melhor do que nada, eu vou te mostrar uma forma melhor de fazer isso. Eu não consigo falar o suficiente como isso é importante. Eu vou te mostrar em detalhes como isso geralmente funciona. E se você puder levar alguma coisa desse vídeo para a sua vida, assim que você terminar de assistir isso aqui, habilite a autenticação em tudo que você tem e pode ativar. Amazon e WhatsApp e quase tudo que você consegue imaginar tem autenticação de 2 fatores e ative em tudo. O WhatsApp é um pouco limitado, por exemplo, em como você pode fazer isso, mas é basicamente a criação de uma senha.
crie uma senha segura. Acessando a loja de aplicativos do seu celular, você pode encontrar esses apps de autenticação. Eu aconselho baixar o da Microsoft ou da Google, já que são empresas maiores e mais seguras. Com o seu aplicativo baixado, faça o login na sua conta respectiva, dependendo de qual empresa você escolheu, e a autenticação é sempre por um código QR. Como assim? Nós vamos utilizar uma conta qualquer como exemplo, mas o procedimento que você precisa fazer é muito similar sempre. Abra o aplicativo, toque em adicionar nova conta, leia o código do site com o app e ele vai gerar alguns dígitos para você. Esse código fica se alterando a cada 30 segundos por segurança. Sempre que você for colocar a sua senha nesse serviço específico, ele vai pedir esse código também. Abra o app e coloque o código e feito. Você não precisa se preocupar em digitar ele sempre, só quando você digitar a sua senha. Nunca passe esse código para ninguém e por nada. É muito comum com SMS e esses códigos utilizar métodos de persuasão que eu expliquei anteriormente para que a vítima fale esse código para o atacante. Não existe ninguém no mundo que precisa desse código e na verdade nem da sua senha, a não ser que pessoas que você tem certeza que podem acessar a sua conta. Se você falar o código ou a senha, assuma que a pessoa do outro lado dessa linha pode entrar na sua casa sem ser convidado. Então mesmo que você seja uma pessoa do banco, a pessoa do banco não pode simplesmente acessar a sua casa, pode? Leve a mesma consideração para você. Lembre-se disso. Ninguém, absolutamente ninguém precisa da sua senha, ninguém do serviço, ninguém do seu banco, ninguém do governo, ninguém. Repita isso algumas vezes até ficar bem decorado. Links são complicados e não temos uma solução para todos, mas se você não sabe o que é, eu te explico. URLs são endereços da internet, basicamente onde o site se encontra no mundo para que você possa acessar ele. Google.com é um exemplo disso. Quando um dispositivo vê uma URL digitada de uma forma específica, novamente, sem entrar em muitos detalhes técnicos, ele vê como um link, que é uma referência àquele endereço. Quando você clica ou toca em cima, o seu dispositivo sabe o que fazer com esse endereço e abre o site. E qual é o problema com isso? Vamos usar um exemplo físico para que você possa entender isso melhor. Digamos que você entre no seu banco, vá até o caixa e a pessoa do caixa solicite seus dados bancários. Isso faz sentido, já que você está no banco. Agora imagine que você vá até a padaria e o padeiro solicite seus dados bancários. Isso te deixaria bastante preocupado, certo? E qual é a diferença entre as duas situações? O endereço de onde você estava. Com links é igualzinho, só que pode ser digital, e quando é digital, as pessoas têm um pouco de dificuldade de ler o que eles realmente representam. Pode ficar muito complicado de saber se você está na padaria ou no banco e passar o endereço errado. Por via de regra, não acesse nenhum link que você não sabe exatamente de onde veio e para onde vai. Claro que existem análises melhores para isso, mas se você não tem conhecimento técnico, isso pode ser complicado. Um ponto que é simples de verificar é o domínio do link. Dentro do mundo da internet, esses endereços que eu comentei chamados de URLs têm um componente chamado de domínio, que é a parte principal, como o google.com ou google.com.br. Esse endereço é único e funciona parecido como uma patente. Ele não pode ser alterado ou utilizado por outras pessoas, salvo em alguns ataques bem complexos, mas não vamos falar deles agora. Isso quer dizer que se você acessar um serviço da Google, ele tem que estar dentro do domínio da Google, como por exemplo o google.com. Muitas vezes temos palavras antes disso, por exemplo, drive.google.com. E isso está ok também. Veja que o final continua sendo google.com. Isso é uma garantia muito boa, que você está de fato no lugar que deveria. Então para links, a regra geral é, não clique, mas se precisar clicar, pelo menos valide o domínio antes de olhar para ele. Existem serviços que chamamos de encurtadores de link. Isso é para quando uma URL é muito grande. O link é transformado em algo mais simples de ler. E eles são perigosos. Nós não sabemos de onde eles vieram e não sabemos para onde eles vão te levar. Normalmente em meus vídeos eu peço para vocês se inscreverem no canal, mas esse vídeo eu prefiro que você compartilhe ele o máximo possível. Mostre para sua família e para todos que te cercam. Repasse tudo o que você aprendeu aqui, compartilhe ele da forma que você achar necessário. Vamos falar dos seus arquivos, ou do que o seu computador ou celular pode acessar e quais são os perigosos. Todo arquivo digital tem o que chamamos de extensão. Essa extensão é como o computador ou celular identifica o que aquele dado representa. Por exemplo, se eu tivesse um arquivo chamado contas sem nenhuma extensão, o computador não saberia se isso é uma planilha, uma imagem ou só um arquivo de texto. O seu celular funciona exatamente da mesma forma. Por via de regra, existem extensões que são mais perigosas. Essas extensões são as que podem causar mais dano ao seu dispositivo. Eu vou citar algumas delas, mas saibam que existem mais. Se você estiver no computador, uma grande chance de que ele seja o Windows. E para o Windows, cuidado com os arquivos .exe e .msi. Para os dispositivos Android, o arquivo é o .apk. E para o iOS, é os arquivos .ipa. Não abra arquivo com extensão no nome e cuidado que existem formas de esconder a extensão.
O Windows, por exemplo, e só Deus sabe a razão disso, esconde as extensões dos arquivos por padrão. E isso é perigoso, já que você não consegue ver quando uma dessas aparece. Uma coisa importante é que extensões, ela valida apenas a última. Então, uma forma de enganar as pessoas é criar arquivos .pdf, .exe. O arquivo continua sendo perigoso, ele continua sendo .exe. O PDF, antes disso, compõe o nome dele e não a extensão. Esse é um ataque muito comum. E um último ponto de atenção, não baixe coisas que você não tem certeza, mas cuidado. Tem sites e serviços que só de visitar ele, talvez usando um link, como comentamos anteriormente, vai fazer um download automático para você. Não abra esse arquivo em hipótese alguma. Delete ele imediatamente se você não souber como, chame alguém para te auxiliar. Lembre-se, o nome do arquivo vai tentar te enganar, mas a extensão, em sua grande parte, não mente. Um outro ponto é sempre atualizar os seus softwares e aplicativos. Deixe eles na última versão para garantir a melhor segurança. Antes de finalizarmos esse assunto, eu gostaria de comentar um último tema que já vi acontecer algumas vezes. No seu celular, às vezes até no computador, mas um pouco menos, é possível fazer algumas coisas que assustam os usuários. Aviso do tipo você foi infectado e travar a tela do seu celular. Ou às vezes só mostrar o aviso mesmo. Se você ver isso, não se preocupe. Esses avisos são apenas para te assustar. Lembre-se do ponto de urgência. Não baixe nada no seu celular para isso. Nem mesmo um antivírus. O criminoso pode até tentar te enganar para você baixar algo que parece um antivírus. E na verdade, antivírus para dispositivos móveis é praticamente inútil. Não se dê o trabalho de utilizar um antivírus no seu celular. Ele não serve para quase nada. Wi-Fi são ótimos e não tem como viver sem. As dicas aqui são super simples, mas é bom você se manter atento. Evite ao máximo Wi-Fis públicas, aquelas que você pode se conectar e todo mundo pode, como shoppings, hotéis e coisas do tipo. E se você realmente precisar conectar, leve duas coisas em consideração. 1. Assuma que alguém está vendo tudo que você está fazendo. Sim, isso é possível em locais públicos, então não utilize aplicativos sensíveis como o seu banco. Utilize VPNs. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que são VPNs, mas saiba que existem serviços que podem ajudar um pouco a melhoria dessa segurança de rede. Não muito quanto normalmente as pessoas falam, mas a VPN ajuda um pouco. Por fim, vamos falar de algo que é bem complicado e complexo de solucionar, mas talvez conhecendo algum dos pontos, a gente consiga fazer isso ficar um pouco mais claro. E eu tô falando dos seus dados pessoais. Eu já escutei inúmeras vezes, eu não tenho nada para o bandido pegar. E eu digo com você, para toda a certeza do mundo, sempre tem. Não pense apenas em dinheiro, e essa é a falha da maioria das pessoas. Você tem o seu nome, contas, dados, fotos, familiares e amigos. Todo o ecossistema que te cerca é importante não só para você, mas todos os que também o compõem. Você sempre tem algo para ser utilizado pelo criminoso. Talvez você só não saiba ainda, mas nunca se esqueça disso. Muitas vezes pensamos que temos uma vida privada, mas hoje em dia isso raramente é o caso. Os serviços vendem os seus dados constantemente. Vazamentos de dados ocorrem todo o tempo e principalmente o que você compartilha nas suas redes sociais. E esse ponto, o último deles, você pode mudar. Cuidado com ligações que contêm informações sobre você ou sobre coisas que você não considera públicas. Elas podem ser mais vistas do que você imagina. Esse tipo de ataque é muito efetivo. Golpes do WhatsApp chamando a sua família e se passando por você. SMS de transferências bancárias, premiações e outras coisas do tipo. Dentro da cibersegurança, nós temos um termo chamado Assume Breach, que basicamente significa assuma que você já foi invadido. Nesse caso, assuma que o bandido sabe tudo sobre você e pense de acordo com isso. Só porque na ligação ele falou o seu nome e todo o seu CPF, não assuma que ele é do lugar correto. Valide outras coisas. Não transfira dinheiro para ninguém, não pague em ninguém e não fale os seus dados para estranhos. Não deixe estranhos tirarem fotos do seu rosto. E infelizmente eu poderia falar mais 200 coisas para você não fazer, mas isso não vai funcionar. Esses golpes são incansáveis e eles vão perseguir as pessoas até o final dos tempos. O que eu posso falar é que a culpa não é sua. Então não se sinta culpada se você passar por uma situação dessas. Olha o tanto de coisas que eu falei pra você. E isso é só um começo do assunto, que é uma profissão toda. Acredite, eu sei, eu trabalho nessa profissão. Então se um momento de deslize você cometeu o erro, jamais sinta a culpa. A culpa não é sua, a culpa é do bandido e do mundo que permita que ele exista. Os golpes evoluem a toda hora e é sempre algo novo. Se você tem uma boa base de privacidade, entendeu todos os pontos que eu falei nesse vídeo e se mantém atualizado nos padrões de segurança, raramente eles vão conseguir te acessar. Mas mesmo assim, você sempre está no risco. Acho que eu já estendi demais esse vídeo. Fiquem seguros e até uma próxima.